Medel vira dúvida para o próximo jogo do Vasco. E nós vamos falar sobre situação de Paulinho e também dos jogadores que estavam machucados. Rossi, Capasso, o próprio Eric Marcos, Gabriel Dias. Será que eles terão condições? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, falando do Gigante da Colina, a galera que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, viu? Falando do Vasco, surgiu não, ninguém estava prestando atenção nisso, né? Mas quando foi se olhar a tabela das eliminatórias, foi observado uma coisa. O time do Chile joga no dia 17 de outubro contra a equipe da Venezuela, lá na Venezuela. Esse jogo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Vasco joga no dia 18 contra o Fortaleza. No dia 17, o Chile joga às 18 horas. No dia 18, o Vasco joga às 19 horas. Ou seja, para o Medel jogar contra a equipe do Fortaleza, vai ter que ser uma verdadeira operação de guerra e ele jogar em menos de 24 horas depois, né? Então, muito provavelmente, se não acontecer algo diferente, se o Medel não for suspenso ou tudo mais, Medel ficará de fora do jogo contra a equipe do Fortaleza. Mais uma vez, aí Léo e o nosso Maicon fazem a zaga. Inclusive, falar sobre Léo. Ontem o Luiz Carlos Júnior falou que o Léo estava suspenso. O Léo não está suspenso, gente. O Léo só tinha um cartão. Agora ele está pendurado no jogo contra a equipe do Fortaleza, mas o Léo não estava suspenso. Deixar bem claro isso. Muita gente na dúvida, muita gente falando sobre isso. O Léo não está suspenso. Mas enfim, o time do Vasco pode ficar mais uma vez sem Medel. Sobre Paulinho, ontem o Ramon Dias explicou que o jogador não estava 100% antes do jogo e por isso saiu. E também falou que outros jogadores do Vasco não estavam 100% e por isso esses jogadores, alguns foram substituídos, inclusive Marlon Gomes. Mas Paulinho não estava 100%. Vamos lembrar que Paulinho teve uma virose antes do jogo contra a equipe do América Mineiro. Mesmo assim jogou com o América, jogou com o Santos, mas segundo o Ramon Dias, Paulinho não está 100%, por isso ele foi substituído pelo Matheus Carvalho. Paulinho é desfalque do Vasco para enfrentar o Fortaleza, é um desfalque garantido. O técnico Ramon Dias pode ter as voltas de 4 jogadores, entre eles Capasso, voltando a ser uma opção no banco de reservas, já está entregue aí a preparação física. Gabriel Dias, esse com um pouco mais de cuidado, até porque foi um jogador que teve lesões graves seguidas, né? 2 lesões graves seguidas, problema no joelho, depois uma situação na coxa contra a equipe do Atlético Mineiro, mas também já está aí, e muito provavelmente nessas 2 semanas que o Vasco terá para se preparar, está fora. O jogador Eric Marcos, também voltando, já está entregue a preparação física. E Rossi também já está entregue à preparação física. Para mim é um jogador que quando chegou ao Vasco essa temporada deu um volume diferente. Nos 3 jogos que ele participou como titular foi muito importante para o Vasco, querendo ou não foi muito importante para o Vasco. Um cara que deu muito mais volume de ataque, força, cruzamentos certeiros para que os jogadores do Vasco fizessem gols. Então é uma volta importante. O Robson ainda não está entregue à preparação, mas muito provavelmente seja entregue à preparação física já nesta semana. O Vasco só volta a jogar no dia 18 de outubro, ou seja, daqui a 10 dias, contra a equipe do Fortaleza. No meio da semana que vem ainda, o Vasco joga por causa da data FIFA, já que tem aí eliminatórias da Copa nesse meio termo. Enfim, Gigante da Colina vai ter muito tempo para se preparar, para recuperar os jogadores que não estão 100% segundo Ramon Dias e para recuperar aquela confiança que o Vasco tinha antes da derrota para o Santos e antes também do empate
contra a equipe do São Paulo. Então é um jogo importante para o Gigante da Colina, um jogo em que o Vasco pode fazer o seu resultado e voltar a pensar em sair da zona de rebaixamento. Nesse momento o Vasco está ainda dependendo do resultado do Santos com o Palmeiras. Nesse momento o Santos vai ganhando para o Palmeiras. Mas enfim, essas são as informações do Gigante da Colina hoje para você, torcedor vascaíno. Então é isso. O Vasco agora só no dia 18. Comenta Léo vai ter todos os dias. Muita preparação. Não sei, vou confirmar ainda se o Vasco vai fazer algum jogo treino ou jogo a pronto. Até por ter muito tempo sem jogos. O Campeonato Brasileiro vai ter jogo agora no dia 14, mas a gente vai ter aí um hiato entre Vasco aí só até o dia 18. Vai ter muito tempo sem Vasco. A gente vai ter eliminatórias de Copa do Mundo, seleção jogando e tudo mais. Mas enfim, esperar aí para ver quando o Vasco voltar jogando contra o Fortaleza, fazer a sua página dentro de casa, né? Fazer o seu dever de casa e conseguir sair mais uma vez dessa situação. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. E é isso. Depois a gente volta aqui com mais informações sobre o Gigante da Colina, o Vasco da Gama, que é o nosso amor aí, que é nosso sentimento incondicional. Esqueci, antes de trazer as informações, rolou ontem um caso lá em São Januário, inclusive gerou em morte, e a gente está apurando para saber qual foi a situação real. Foi uma briga de torcida, muita gente que estava lá disse que não foi briga de torcida, mas enfim, a gente vai estar apurando, e assim que a gente tiver essa informação, trazemos aqui para vocês. Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência, e valeu!